Muito boa noite. Hoje, segunda-feira, 25 de setembro de 2017, estamos iniciando mais um Placar Transamérica. Placar Transamérica que vai retratar tudo que vem acontecendo com as nossas equipes. O Atlético Paranaense no sábado foi até Santos e acabou sendo derrotado por 1-0. Já o Curitiba, mais uma derrota em casa, a torcida irada. Curitiba até começou bem, primeiro tempo estava tranquilinho, com o jogo nas mãos. No segundo tempo a coisa desandou e o Curitiba, mais uma derrota e se afunda um pouquinho mais na zona do rebaixamento. E o clima lá no Alto da Glória, muito tenso, muito quente. Já o Paraná Clube tranquilo, esperando amanhã, quando vai jogar contra o Náutico, se firmar ainda mais dentro do G4. E o Londrina apresentando lá a dispensa de jogadores, Celcinho, Rafael Garva já foram embora também, porque o Tencate e o Sérgio Malucelli estão querendo ainda contornar os problemas do Londrina, apesar que o Londrina não é uma situação desesperadora, tem chance ainda de chegar dentro de um G4, mas enfim, as coisas têm que ser corrigidas por lá e o Sérgio Malucelli e o Tencate já estão mexendo. Fora isso, vamos também trazer para vocês os gols da rodada desse final de semana da Série A e da Série B. E o Placar Transamérica, você já sabe, se acompanha aí no seu canal 59HF e também pode acompanhar pela internet lá no www.transamerica.tv.br e também se estiver longe do computador, longe da televisão, vai lá no teu celular, lá no Facebook, você também acompanha o Placar Transamérica digitando TV Transamérica e você acompanha o Placar pelo Facebook. E também no Facebook você pode participar do Placar, enviando sua crítica, sugestão e comentário, que é sempre bem-vindo, afinal o Placar Transamérica é feito para você e é feito por você. E no programa de hoje temos aqui o nosso comentarista, experiência do futebol, o cara que mais conhece de futebol, onde a história do futebol passa por aqui. Muito boa noite, Nelson Santos. Boa noite, professor Silas, boa noite, minha gente do Placar Transamérica. Lamentavelmente, um final de semana triste para nós, porque as nossas duas equipes da Série A, Curitiba e Atlético, foram derrotados. O Atlético tem aquela síndrome do Santos Futebol Clube. 4 jogos esse ano, 4 derrotas. Está na hora de dar a volta por cima. E o Curitiba, lamentavelmente, também há 6 rodadas sem vencer, está numa situação difícil, penúltimo colocado do campeonato na zona do rebaixamento. Na segunda divisão, na Série B, Paraná honrando o estado. 3º lugar e com uma condição até de se aproximar mais até da conquista do título da série B. E o Londrina, ainda como você frisou muito bem, né? Com a expectativa, a esperança, tomando providência, né? Porque não pode deixar passar o tempo. Tem alguma coisa incomodando? Então vamos consertar. Qual é o acerto? É esse? Toma-se uma providência, é um fato novo que se cria. Vamos ver se o Londrina, com esse fato novo criado, com a dispensa dos jogadores, que você já delineou o nome, né? Se o Londrina cresce na competição. Vamos esperar, até porque o Londrina joga amanhã contra a equipe do Oeste. Tem uma vantagem, vai jogar fora de casa. Fora de casa o Londrina geralmente cresce, geralmente o Londrina parece que tem mais força jogando fora de casa e amanhã ele tem esse desafio contra o Oeste e o Oeste é um concorrente direto ali, até numa briga por um G4. Vamos torcer para que o Londrina encontre o seu rumo e que também o futebol do interior do estado do Paraná possa crescer e possa representar bem o nosso estado. Mas vamos começar falando a respeito do Atlético. O Atlético foi até a cidade de Santos nesse último sábado e acabou sendo derrotado por 1-0 para a equipe do Santos. E as informações do Atlético, quem tem é o Eduardo Deste. Boa noite, chega mais do. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e uma boa semana para os telespectadores que estão conosco curtindo o Placar Transamérica. Não deu. O Atlético Paranaense conheceu mais uma vitória no último sábado. Vitória da equipe do Peixe. Neste duelo onde a equipe rubro-negra foi mais uma vez superada pelo time paulista. Jogando na Vila Belmiro no último sábado, o Furacão perdeu pelo placar de 1-0. Agora, uma semana de trabalhos, onde o técnico Fabiano Soares terá que corrigir aí algumas situações na equipe rubro-negra ao longo aí desta preparação, visando o compromisso do próximo
próximo domingo na Arena contra o Galo Mineiro. Furacão que vai ter a volta aí do zagueiro Thiago Heleno, jogador que pode retornar à equipe rubro-negra. O Guilherme cumpriu a suspensão automática e também deve ficar à disposição do comandante técnico, o Fabiano Soares. Aliás, o Atlético jogou e perdeu com Everton, Jonathan, Wanderson, Paulo André e Fabrício. Pavês, Lúcio Gonzalez, depois Matheus Rosseto no intervalo. Felipe G2, depois Lucas Fernandes aos 17 do segundo tempo. O Sid Clay deu o seu lugar para o Ribamar também no intervalo da partida. Nicão e Guilherme, técnico Fabiano Soares, que terá toda a semana para preparar o time rubro-negro visando o compromisso do próximo domingo. Aliás, o Furacão tem 2 Atléticos na sua sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Galo Mineiro no domingo e na sequência o Atlético Goianiense. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense nesta segunda-feira. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Deste, com as informações do Atlético. Nelson Santos, perder para o Santos, jogando lá na cidade de Santos, não é nenhum resultado anormal, né? Isso aí faz parte do campeonato. Quando você joga na casa do adversário, uma equipe forte, como a equipe do Santos, a ideia é o que é? Ir lá beliscar um pontinho, e, se possível, sair com uma vitória. Porém, a derrota é um resultado normal. O Atlético agora vai ter que fazer a lição de casa, vai pegar o Galo nesse domingo, vai pegar o Atlético Goianiense na sequência, vai ter que fazer a lição de casa e recuperar esses pontos dentro de casa. O que me chama a atenção nessa derrota para a equipe do Santos em primeiro lugar, o Fabiano Soares entrou sem centroavante. Ele mudou um sistema. Até que ponto isso interferiu nesse resultado para que o Atlético acabasse sendo derrotado? Eu acho que interferiu negativamente, realmente, sabe? Porque, afinal de contas, o Ribamar é um jogador que vem crescendo de produção no time do Atlético. É um centroavante, não aquele centroavante paradão, o centroavante que tem aquela qualidade, não. Mas é um centroavante que luta, que batalha, que incomoda. Que ele incomoda na frente e incomoda o adversário quando tenta sair jogando. Deixa eu cortar teu raciocínio. Se tiver até os melhores momentos, aí a gente já vai passando os melhores momentos, até já vai comentando em cima dos melhores momentos daí, Nelson. Sim, e aí, inclusive, tem o seguinte, ele desfigurou totalmente o sistema ofensivo do Atlético, né? Então, criou um fato diferente que não foi produtivo, pelo contrário. Foi um fato que deixou o Atlético mais fragilizado na parte do meio de campo para o ataque, né? Ele fez uma modificação que lamenta agora. Você vê o gol do Santos, você veja como aconteceu. Uma saída errada do zagueiro, dominando a bola estava dominada. Pô, joga para lateral. Joga para lateral, dá um chutão. Não. E aí foi sair jogando, ofereceu a bola para o adversário que chutou e o Everton. A infelicidade do Everton foi rebater a bola para frente. É a bola que o goleiro rebate para escanteio, né? Ele rebateu para frente, no pé do adversário, e não teve jeito. Agora, e esse ponto até que eu ia citar também com você, o Everton, eu não sei o que está acontecendo esse ano, porque o Everton sempre foi uma referência ali no gol do Atlético, e já nesses 2 últimos jogos, aquele gol de escanteio que ele tomou, que a bola foi alçada na área, na pequena área. A bola é dele. E era a bola dele, ali para mim foi uma falha dele. E outra coisa que é básico no futebol, você nunca rebate a bola para frente, você sempre rebate a bola sempre para os lados do campo. Para escanteio, aquilo é o tipo da bola para tu jogar para escanteio, né? Agora, é tal coisa, né? E o Atlético, por um lance de falha individual do Wanderson, né, que tinha a bola dominada, joga para lateral. Zagueiro é isso, gente. Não é querer sair jogando, tocando, e o Atlético aí ofereceu a bola do jogo para o Santos. Pois e outro detalhe também que me chamou a atenção nesse jogo é que ele não entrou, além de não entrar com o Ribamar, não entrou com o Lucas Fernandes. E eu acredito o seguinte, quando você joga fora de casa, Nelson, aí uma defesaça do Everton, né?
praticamente se redimindo, né, da falha, mas só que infelizmente o Atlético não conseguiu fazer o gol. Mas quando o time joga fora de casa, com uma equipe forte, com uma equipe do Santos, eu sempre sou daquela opinião que você tem que jogar no contra-ataque. E aí você tem um cara, que é o Lucas Fernandes, que é um jogador para contra-ataque. Então, quer dizer, quando o Santos vem para cima, você fica se defendendo, mas você tem que ter uma válvula de escape. O fato de não usar o Lucas Fernandes desde o início da partida, o Fabiano Soares ele abriu mão. Então, sem o Ribamar para fazer movimentação na frente, sem o Lucas Fernandes para puxar o contra-ataque, eu acho que o Atlético ele perdeu uma oportunidade de aproveitar os erros do Santos e jogar no contra-ataque. Principalmente também, eu acho que, por exemplo, o Rossetto vinha bem na partida. Não é quando ele entra no segundo tempo que vai melhorar somente a situação, não. O próprio jogador, o Sid Clay, né? Então, ele fez uma mexida geral no time que não compacta, quer dizer, não convenceu como vinha jogando o time anteriormente. Quando ele mexia no segundo tempo, que ele mexia no time, ele mexia para dar uma movimentação de mais qualidade e também de mais velocidade no ataque. E isso ele fez o inverso dessa vez. Ele tentou ir para o ataque e desprotegeu ali o meio de campo. Deixou o quê? A função em cima de quê? Do Lúcio Gonzalez. Do Pavês. Do Pavês, né? E aí ficou exposto aquela qualidade ali. Como é que fica? E olha, tem um detalhe. O Everton realmente fez uma grande defesa depois. Mas também, na sequência, ele criou novamente uma situação que ele rebateu para o meio. E o jogador do Santos perdeu, chutou por cima do travessão. Então são fases do jogo que você vê que o Santos, perder para o Santos, não é anormal. Não é normal. Você pegou com muita certeza daquilo que acontece. O Santos é uma grande equipe, jogando fora de casa ou dentro de casa, né? Agora, jogando dentro de casa, era favorito? Sempre favorito. Agora, o Atlético, perder da maneira que perdeu é que não podia ter acontecido. Exatamente. E até daí no último bloco nós temos a coletiva do Fabiano Soares e do lateral esquerdo Fabrício, que vão falar um pouquinho também do que foi esse jogo, essa derrota para a equipe do Santos. Mas no terceiro bloco a gente vai trazer essas coletivas, porque agora já continuando aqui o giro das nossas equipes, vamos falar um pouquinho a respeito do Curitiba. A coletiva já está disponível, então vamos fazer o seguinte, vamos para a coletiva já do Fabiano Soares e do Fabrício. Eu acho que vocês mesmos da imprensa estavam pedindo isso, a torcida isso. Eu acho que o treinamento foi muito bom durante a semana com o G2, com o Guilherme, com o Nicão, que são gente que trata muito bem a bola. O problema é que hoje cometemos o erro que não podíamos cometer. Era uma equipe que esperava e em vez de jogar por fora, nós jogamos por dentro. Perdíamos a bola no dia que melhor, eu acho que tínhamos a equipe que tratava bem a bola. Perdemos as bolas e demos transições a eles. E o gol deles foi desmérito nosso, porque a bola estava controlada e perdemos a bola e eles fizeram o gol. Parabéns para eles e corrigir os erros para melhorar, não? Situação regular. Acho que desde quando cheguei aqui no Atlético, essa foi uma das piores partidas nossas. Mas o importante é que a gente não deixou de buscar o gol, buscar o resultado, de colocar vontade. No segundo tempo colocamos mais vontade, demos contra-ataque para ele, mas é a circunstância do jogo. Então agora é colocar a cabeça no lugar, treinar essa semana para poder jogar o próximo jogo em casa e pontuar. Tá aí então a coletiva do Fabiano Soares, a coletiva do Fabrício, tentando até justificar o Fabiano Soares ali, dizendo que era um pedido de toda a torcida, um pedido da imprensa e tal, mas eu particularmente eu não pedi isso aí. Eu preferia jogar com o Lucas Fernandes e preferia jogar com o Ribamar. Você acha que também não pediu isso aí, né? Porque é a tal situação, porque a imprensa pediu, porque a torcida pediu. Tá, e na hora que perde? Foram vocês que pediram. Não foi o time que eu escolhi. Não, ele é o treinador. Afinal de contas, ele tem... treinou bem dessa maneira. Eu me lembro que o Didi, grande Didi, o Didi dizia o seguinte, treino é treino, jogo é jogo. Sabe? Então, e outra coisa, você estava jogando contra o Santos, gente. Não estava jogando contra
equipe de só menos importância. Ali talvez ele tenha tentado surpreender o Santos com uma outra maneira de jogar e no fim acabou não dando certo, mas enfim, o Fabiano Soares tem crédito, tem moral pelo conhecimento, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo e também a gente não pode crucificar porque se acertasse, hoje estaria todo mundo aqui aplaudindo, grande técnico Fabiano Soares, mas enfim, o técnico também ele é feito de acertos, é feito de erros, né? Então eu acho que até a maneira como o Atlético jogou não pode ser crucificada coisa nenhuma, eu acho que ele tentou, a equipe jogou bem, a equipe se portou bem, teve a falha individual, não teve a capacidade, até porque o Vanderlei também é um baita goleiro. O Vanderlei é um baita goleiro. Então, quer dizer, ali também você jogar contra um Vanderlei no gol é difícil. Então, não é dizer assim, o ataque do Atlético foi incapaz. Não, aí é desmerecer o trabalho também do Vanderlei. Mas, enfim, agora falando um pouquinho a respeito do Curitiba, no Curitiba a coisa lá tá feia. Ontem, mais uma derrota, jogando dentro de casa, o jogo nas mãos, a equipe estava bem no primeiro tempo, aí no segundo tempo deu um apagão, aí a coisa desmontou, virou um amontoado, ainda empatou no finalzinho da partida, 37 do segundo tempo, mas empatou na raça, na vontade, não que tivesse um esquema tático funcionando, não, era uma equipe desorganizada, conseguiu um empate. E nesse momento que conseguiu o empate, ainda comemorando o empate, acaba levando o 3-2, que daí decretou mais uma derrota para a equipe do Curitiba. Mas enfim, as informações do Curitiba, quem tem é Daniel Valdrigues. Boa noite, um forte abraço, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Curitiba. E mais uma vez, o torcedor que ontem esteve no Couto Pereira saiu decepcionado. O Verdão perdeu de virada para o Botafogo pelo placar de 3-2. Segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de quebra perdeu uma posição. É o 19º, ou seja, o vice-lanterna com apenas 27 pontos em 25 jogos disputados. Mesmo com uma simpatia que aconteceu no estádio Alviverde, o Coritiba não conseguiu a vitória diante da equipe do Botafogo. A simpatia, os torcedores que chegaram no Couto Pereira puderam ver o estádio repleto de sal grosso, tanto nas arquibancadas, no setor social, como também no gramado. Foi ali colocado sal grosso para espantar qualquer tipo de zica, qualquer tipo de uruca, mas não adiantou e o Coritiba acabou perdendo. Mais uma vez teve a oportunidade na penalidade e desperdiçou. É o 7º pênalti perdido na temporada, o 4º no Campeonato Brasileiro. O Verdão, que já tinha perdido com o Neto Berola e com o Kleber outras 2 penalidades, o Neto Berola no Campeonato Estadual, o Kleber também no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro o Alexandro na partida contra o Santos, o Henrique Almeida no jogo contra o Fluminense, o Rafael Longini na partida contra o Vitória e ontem foi a vez do Carleto na partida diante do Botafogo. O Verdão, que entrou em campo com o Wilson no gol, o Léo na lateral da direita, o Alisson Maia e o Erley a dupla de zaga e Thiago Carleto na esquerda. Jonas, Matheus Galdesani, Anderson depois Longini, Thiago Real depois Iago, Rildo, Henrique Almeida e depois Keirson. 8.315 o público pagante, 9.045 o público total, uma renda de R$ 156.355. Lembrando que o Coritiba agora terá pela frente 2 compromissos fora de casa, contra a equipe do Bahia e depois contra o líder Corinthians, e só retorna a jogar no estádio Couto Pereira contra a equipe do Cruzeiro na 3ª rodada subsequente, depois desses jogos contra o Bahia e contra o Corinthians. Situação bastante delicada. Técnico Marcelo Oliveira tentou explicar ontem em entrevista coletiva. A diretoria, os jogadores, comissão técnica se fecharam e o foco agora é evitar a queda no Campeonato Brasileiro. Lembrando então, Bahia, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Inverti ali a situação envolvendo o jogo em casa. Contra o Grêmio será apenas no dia 15 de novembro que o Verdão volta a jogar ao lado do seu torcedor. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Pois é, tá aí, Daniel Valdrigues nos trazendo as informações do Curitiba. E é assim, Nelson, o Curitiba ele começou o Campeonato Brasileiro muito bem, frequentando ali o G6, numa posição bastante Chegou cômoda. a ser vice-líder, né? Chegou a ser vice-líder.
e aí de repente a coisa começou a cair. Quando você acha que o Curitiba vai começar a se levantar, aí daqui a pouco esmorece. Só que o que eu estou achando é o seguinte, estive presente ontem no estádio, acompanhando essa partida, e o que se percebe é o seguinte, a equipe do Curitiba, ela está com um problema psicológico muito intenso. É uma equipe que ela se perde durante o jogo, não tem a maturidade, não tem a calma. Eu acredito que falte ali, talvez seja o Kleber ou talvez alguém assumir essa função de capitão da equipe do Curitiba. Calma, tranquilo, levou um gol, mas o Curitiba tão logo levou esse gol do Botafogo no começo do segundo tempo, o Curitiba se desarrumou de um jeito, Nelson, e se perdeu. Aí quando o Carleto fez aquele gol de empate, sai chorando, e a torcida ali dizendo que queria um time com mais vontade, saudade, quando o Curitiba jogava com vontade. O Curitiba jogou com vontade, só que o Curitiba jogou desorganizado. Então só vontade não adianta, Nelson. Não tem. A superação você obtém quando você tem pelo menos uma instrução de como se superar. Você sabe, o teu limite vai até ali. Mas quando você tem uma orientação, não, a superação é tua, mas a orientação tática e técnica vem de fora. E realmente, o Kleber, aí vai dizer, mas o Kleber está fazendo tanta falta, é o líder dentro de campo. E até que eu falei da desorganização, até esses dois gols ali, e o terceiro gol também vai ser a mesma coisa. Você vê que a defesa ali, a área, ela está repleta de jogadores do Curitiba, e mesmo assim, um jogador deixa o outro escapar. No lance do cabeceio do primeiro gol do Roger, ninguém na marcação do Roger, estava o Léo, mas o Léo é pequeno, né? Ele é baixinho perto do Roger. Então, aquela entrada do Guilherme, que fez o segundo gol do Curitiba ali, aliás, o segundo gol do Botafogo, a entrada ali nas costas do Carleto, sem cobertura. Então, umas falhas individuais que ocorrem, que alguém não deu a cobertura, alguém não estava ali no momento presente, e aí coloca todo o trabalho, tudo por água abaixo. Você quer o quê? O terceiro gol. Veja como foi o terceiro gol do Botafogo. A bola, o cara no meio da zaga, quer dizer, foi na bola e que sobrou para um jogador sozinho que matou no peito e deu aquela bomba e fez o gol. Então, de maneira, você veja a facilidade, né? Será o quê? O Curitiba ainda estava comemorando o gol de empate? Será que não, acabou, para nós agora está bom? E aí a desatenção, era hora, inclusive, de você pegar a bola, o cara deu a saída lá, vai em cima, faz falta, chuta para fora. Calma, é o final do jogo, gente. Então não pode, de maneira nenhuma, você se acomodar porque empatou o jogo. Né? Naquelas alturas, era um excelente resultado, mas aí o que aconteceu? Aí deu bobeira, tomou o terceiro gol. E até vamos ver a justificativa do Marcelo Oliveira para mais esse insucesso da equipe do Curitiba. Vamos à coletiva do Marcelo Oliveira. É difícil de explicar até, mas é difícil de explicar e é difícil de digerir uma derrota como essa. Por mais que o Botafogo seja um ótimo time, nós preparamos muito para esse jogo, tinha uma expectativa imensa. E o primeiro tempo, os números realmente foram todos favoráveis, além do gol, um pênalti perdido mais uma vez, e precisamos melhorar isso. E o Botafogo praticamente fez 2 contra-ataques, um contra-ataque muito perigoso, porque nós erramos a bola ali no rebote ofensivo, aliás, eles saíram com vários jogadores, mas era um jogo controlado, um jogo de muita marcação, e o Curitiba sofrendo um pouco para criar suas melhores jogadas, mas comandando o jogo. E, mais uma vez, a gente teve dificuldade de manter o placar, e principalmente porque quase que doou os gols do Botafogo. Um gol de bola parada, o principal jogador e artilheiro do time cabeceia a bola sozinho. Não foi treinado, a gente treina muito isso, e méritos do Roger, mas um pouco de distração também. E no último gol, quando tínhamos empatado, o torcedor veio junto e gerou
um entusiasmo ainda maior de uma reação. Nós levamos um gol inexplicável, aparece um elemento dentro da área sozinho. Então, são erros, nós lutamos muito, mas um segundo tempo abaixo daquilo que esperávamos, principalmente porque o Botafogo jogou quarta-feira. Até falei para eles, esse jogo a gente não pode perder fisicamente, porque o Botafogo jogou, foi eliminado, viajou, voltou, e nós tínhamos que impor mais no segundo tempo fisicamente, pelo menos isso, para que a gente pudesse sair com a vitória. Lamentamos mais uma vez, o torcedor veio, compareceu e nos apoiou enquanto ele conseguiu. Tá aí a coletiva do Marcelo Oliveira, e realmente ele foi bastante preciso, bastante claro, porque assim, o treinamento na bola alçada na área, existe treinamento, a gente sabe que lá no Curitiba o pessoal treina e treina bastante, os treinamentos de posicionamento tem, agora só que daí, chega na hora do jogo, alguém não faz a sua parte, aí desmonta todo o trabalho, aí fico até com dó do Marcelo Oliveira, ter que ele explicar, sabe, uma coisa que, trabalhado intensamente, e aí ele tem que explicar, chega no jogo, acontece de o cara cabecear sozinho, a gente treina, mas aí chega no jogo, alguém cabeceia sozinho, a gente treina, chega alguém, domina a bola sozinho na área e faz o gol. Aí é difícil, né? Agora eu te pergunto, Sila, desculpe te interromper, te pergunto uma coisa agora. Será que o problema é só técnico? Não. Eu acho que a diretoria, acompanhando isto do Curitiba, poderia ver o quê? Está havendo algum problema extra? O que é extra? Extra que eu falo às vezes é psicológico. Uhum. Não teria alguém que pudesse fazer um trabalho psicológico com o grupo para ver o que está acontecendo? Vocês estão traumatizados por 6 partidas que não ganham agora com essa? Então, está na hora de nós reagirmos. Afinal de contas, vamos enaltecer o elenco que nós temos. O elenco não é ruim, gente. Então, o que vocês estão pensando? Isto é importante também. A diretoria tomar uma presente nesse momento. Nesse aspecto, né, professor? Exatamente. Mas, por outro lado também, uma diretoria que tem que ser parabenizada é a diretoria do Paraná Clube, que esse ano vem fazendo uma campanha fantástica aí dentro da Série B. A diretoria está junto, a comissão técnica está junto, os problemas que surgem, a diretoria rapidamente já conseguiu contornar e a coisa segue no seu rumo. E amanhã o Paraná Clube enfrenta o Náutico e até uma vitória sobre o Náutico distancia o Paraná mais ainda lá da 5ª colocação e vai dando mais folga para o Paraná para seguir na sua arrancada para buscar o objetivo maior, que é o acesso para a Série A. Mas as informações do Paraná, quem tem é a Fran Azevedo, que acompanhou os treinamentos lá no CT Ninho da Gralha. Então vamos a Fran Azevedo. Muito boa noite, Fran. Chega mais. Exatamente isso, estou chegando aqui no Placar Transamérica com as informações do Paraná Clube, direto aqui da Vila Capanema, onde o tricolor faz neste momento, lá atrás vocês conseguem acompanhar, faz um aquecimento, um treinamento para a partida desta terça-feira, quando a equipe recebe o Náutico pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Paraná Clube que é o 3º na tabela, com 43 pontos e trabalha aí para se manter no G4 e conseguir então ao fim do campeonato o acesso à Série A do Brasileirão. Para essa partida, o tricolor terá o retorno aí do volante Gabriel Dias, que cumpriu suspensão automática na rodada passada em função do acúmulo de cartões. Dessa maneira, o Vinícius Quis é quem retorna ao banco de reservas e deixa a equipe titular. O único desfalque certo é o Minho, né, que fez cirurgia, então não joga mais nessa temporada. Então o Paraná vai com força máxima para essa partida contra o Náutico que está na zona de rebaixamento. O técnico Matheus Costa foi efetivado na tarde de hoje. A diretoria fez o anúncio da efetivação do técnico Matheus Costa e a contratação de um auxiliar para ele, Ademir Fezan, que chega para auxiliar o Matheus Costa, que finalmente foi confirmado oficialmente como técnico do Paraná Clube. Essas são as informações de hoje, todas as notícias do Paraná Clube eu trago amanhã para vocês no Placar Transamérica, direto aí do estúdio. Beijo!
Tá aí, Fran Azevedo, eu falei Ninho da Agrária, não é Ninho da Agrária, é na Vila Capanema. Eu que estava aqui lá com o Ninho da Agrária na cabeça, mas a Fran estava lá na Vila Capanema acompanhando o treinamento do Paraná Clube. E o adversário do Paraná Clube é o Náutico que está numa situação desesperadora, vem de uma derrota para a equipe do Internacional, vem tentando fugir do rebaixamento, mas tomara que não seja contra o Paraná que ele vá conseguir algum objetivo. Mas vamos às informações do Náutico também, para daí a gente vai comentar sobre esse jogo com a Pamela Sterbach. Boa noite, chega mais, Pamela. Boa noite, pessoal. E aí, tudo certinho? Bom, hoje chego com mais informações dos rivais, sendo hoje a vez do Náutico, porque enfrenta amanhã o Paraná Clube aqui na Vila Capanema, válido aí pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a possível ausência do zagueiro Breno aí é uma grande dor de cabeça para o Roberto Fernandes, que vai ter certas dificuldades em montar o time do Náutico aí. Bom, o Breno foi substituído no segundo tempo na derrota por 1-0 para o Internacional. No momento, ele colocou a mão no local aí do machucado e confirmou já ter sentido as mesmas dores em um outro jogo aí que ele teve e acabou ficando de fora de algumas partidas. Bom, a perda de Breno neste momento dificulta ainda mais as coisas do alvirrubro. O defensor, além de vir de boas jornadas, é uma liderança dentro de campo. Além disso, as opções diretas têm pouca experiência. Como há pouco tempo de preparação para o jogo contra o Tricolor, a situação de Breno preocupa. O semblante abatido do jogador no banco de reservas durante a partida deixou clara essa preocupação dele em relação à sua situação. O que aconteceu? Por causa de uma lesão de grau 1 na coxa direita, Breno ficou de fora dos jogos contra o Brasil do Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas, e o Oeste, com uma nova contusão, corre o risco até de ficar mais tempo fora. Então, ele já havia sentido essas dores na coxa e no jogo contra o Internacional colocou a mão na coxa e disse que sentiu as mesmas dores que a lesão anterior. Bom, então com essa contusão corre o risco até de ficar fora por mais tempo, já que foi no mesmo local e sentiu as mesmas dores. Sem tantas opções para suprir a perda, o provável substituto contra o Paraná aí na zaga deverá ser o prata da casa, Felipe Gabriel. Pessoal, estas foram as informações do Náutico. Amanhã retorno com mais novidades. Por hoje, fico por aqui. Pamela Sterbach para o Placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações, Pamela Sterbach. E daí já no próximo bloco, no segundo bloco, a gente vai falar do Paraná, vai falar do Náutico também, vamos falar também a respeito do Londrina, porque agora eu quero falar para vocês do consórcio Sevopa. O consórcio Sevopa são mais de 50 anos de tradição, realizando sonhos de milhares de pessoas. Você que tem um plano de ter uma moto, automóvel, um imóvel, ou até mesmo constituir uma renda para uma aposentadoria, ou até para ter uma renda futura, entre em contato com o representante do consórcio Sevopa e ele vai estudar com você um plano adequado às suas necessidades. Agora, quando você faz investimento, tem que fazer com quem lhe passe segurança. E o consórcio Sevopa lhe passa tudo isso aí pelos seus mais de 50 anos de tradição. Pensou em consórcio Sevopa, a vida pede, e o consórcio Sevopa está aí para lhe ajudar a realizar todos os seus sonhos. A gente vai para um rápido intervalo, dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. Pessoal, foi rapidinho, já estamos de volta, Placar Transamérica dessa segunda-feira. E no bloco anterior a gente estava ali com as notícias do Paraná e as notícias do Náutico. E o Paraná vai jogar contra o Náutico, que é o vice-lanterna da Série B. O Náutico que também não está mal, muito mal, inclusive perdeu para o Internacional. E é uma grande oportunidade do Paraná fazer valer o fator Vila Capanema, que esse ano tem sido impressionante, a força do Paraná na Vila Capanema, e conquistar mais 3 pontos, né, Nelson? Como nós falávamos anteriormente, né? Esse negócio de superação, não é só isso que resolve. Está aí o Paraná. Além da superação de alguns momentos difíceis, como começou este ano, como sobressaiu-se no Campeonato Paranaense, como está bem no Campeonato Brasileiro, o Paraná também tem uma diretoria trabalhando em consenso com seus atletas. Por exemplo, eu tenho certeza que essa semana deve ter uma reunião dizendo, essa semana, hoje, porque o jogo já é amanhã, dizendo, olha aqui,
O negócio é o seguinte, o Náutico está na zona do rebaixamento, está lá embaixo. Nós estamos numa superioridade muito grande com relação à pontuação dele. Mas futebol se ganha dentro do campo. Exato. E isso é muito importante. É você trocar ideias nesse sentido. Você não é, já estamos favoritos, ganhamos a hora que queremos. Não é assim. Futebol é diferente. Agora, ainda mais que o Náutico tem o famoso treinador Roberto Testosterona. Este homem chegou como treinador do Atlético um dia, quando ele chegou aqui, e disse: o Atlético Paranaense está faltando testosterona ao seu jogador. Quer dizer, brincadeira. Aí ele veio, foi aqui. É um fanfarrão. Tá louco. Aí veio para o Paraná também, foi outra também testosterona terrível. Que deu errado. Acho que ele tomou os comprimidos errados, né? E está aí agora no Náutico, numa situação, deixando o Náutico, uma equipe de uma tradição tão grande no futebol brasileiro, na situação que se encontra. Agora, só completando até esse seu raciocínio, o pensamento tem que ser assim, não tem que ficar, vamos ganhar o título, o G4, não. O que tem que pensar é o seguinte, tem que vencer o Náutico, esquece G4, esquece título, esquece tudo. O objetivo o que é? Tem que vencer o Náutico. Então, cada jogo, o Paraná tem que pensar jogo a jogo, não tem que ficar fazendo conta que para o acesso 60 e tantos pontos, não. O objetivo principal é 3 pontos contra o Náutico. Então, vai pensando jogo a jogo, vai indo passo a passo, que o Paraná está no caminho certo e consegue chegar lá, né? E já quem também está tentando chegar lá, inclusive passando por umas reformulações, é a equipe do Londrina. As informações do Londrina, quem tem é a Débora Mussi. Boa noite, tudo bem? Chega mais, Débora. Boa noite também para você que acompanha aqui o Placar Transamérica. Estou chegando agora para trazer as informações do Londrina, que na última sexta-feira recebeu o Santa Cruz no Estádio do Café, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em caso, o Londrina tentava propor o jogo, teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrava dificuldades na hora de concluir as jogadas. Tanto que os gols saíram apenas no segundo tempo. O tricolor abriu o placar aos 18 minutos da etapa final com Wellington César em chute da entrada da área. O meio-atacante Ricardinho brilhou e marcou logo na sua estreia com a camisa alviceleste. Contratado há 2 semanas, ele entrou no segundo tempo no lugar de Celcinho e aos 29 minutos o jogador aproveitou a cobrança de escanteio e garantiu o empate para o Tubarão. Com o resultado, Londrina subiu uma posição na tabela e agora está na 9ª colocação com 34 pontos. Após a partida, o técnico Cláudio Tencati analisou a atuação da equipe diante do Santa Cruz. A gente perdeu 2 pontos, né? Fizemos 1, né? Então, pelo menos somou diante das proporções, né? Então, é uma noite não muito inspiradora por parte da equipe, e isso no geral, a gente viu isso aí. Não é só de 1 ou 2 jogadores, foram mais jogadores, da mesma forma que se repetiu um pouco contra o Paraná. Então a gente vai identificar isso, já se representamos amanhã e nós vamos cobrar, conversar, organizar, porque já terça-feira tem jogo, né? Mas mais uma vez a gente deixou assim escapar. E em teoria, pelo menos foi uma equipe que veio aqui e propôs jogar, não ficou só se defendendo também. Então seria um jogo teoricamente mais fácil, mas quem fez complicar fomos nós mesmos porque deixamos de criar. E aí a parte de criação, de organização, fugiu muito do controle. Um dia depois do jogo, o clube comunicou em nota publicada no site oficial a rescisão de contrato com o lateral direito Telo e os meias Celcinho e Rafael Gava. O vínculo do trio com o Tubarão iria até o fim do ano. Segundo o gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, outros atletas do elenco podem ser advertidos e até multados. Em entrevista à Rádio Paiquerê, Sérgio Malucelli disse, abre aspas, se não está correspondendo, tem que ir embora. Eles não fazem mais parte do elenco. Vou pagar os salários, não quero nem ver mais aqui. Eu estou vendo que medidas tomar com alguns jogadores, vou chamar para conversar, alguns serão multados. Se não gostarem, vão embora. Vi jogadores nem suarem a camisa. Fecha aspas. Celcinho foi o titular no empate com o Santa Cruz, mas foi substituído no intervalo por Ricardinho, que marcou o gol de empate. Nessa temporada, o meia fez 38 partidas e marcou 5 gols. Rafael Gava, que tinha sido escalado contra o Paraná, não foi relacionado nesta rodada. O meia fez 30 jogos, sendo 16 como titular.
O lateral direito Telo não vinha sendo utilizado desde o Campeonato Paranaense, quando fez 3 jogos. Ele chegou a treinar em separado durante parte da Série B e até chegou a ser reintegrado ao elenco. Depois do anúncio, o elenco retornou aos treinos e iniciou a preparação para o jogo contra o Oeste, que acontece amanhã em Barueri. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Volto com você. Aí, então, as informações do Londrina com a Débora Mussi. Londrina que acabou empatando com o Santa Cruz em 1-1. Esse jogo foi na sexta-feira e nós tivemos, então, toda a rodada, tanto de Série A, o complemento da rodada de Série B nesse final de semana. Até vamos rever os gols da rodada da Série A e da Série B. O Santos venceu o Atlético Paranaense. Bruno Henrique aproveitou o rebote para marcar o único da partida. O Botafogo venceu o Coritiba. Gatito começou o jogo defendendo este pênalti aí de Carleto. Carleto cobrou falta, o Erley subiu mais do que a defesa e abriu o marcador para o Coritiba. Roger empatou de cabeça após cruzamento de Vitor Luiz. Guilherme virou para os cariocas. Carleto, em cobrança de falta, deixou tudo igual. Mas João Paulo recebeu dentro da área, matou no peito e chutou na saída de Wilson para decretar a vitória aí do Botafogo por 3-2. Flamengo e Avaí empataram. O Avaí saiu na frente com Pedro após cobrança de falta. E com um belo chute de fora da área, Rodinei deixou tudo igual no segundo tempo. O Palmeiras venceu o Fluminense. Egídio pegou o rebote de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense. Arrascaeta abriu o marcador. O segundo veio com Rafael Sobis. Jorginho chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Luiz Fernando descontar. Final, Cruzeiro 2, Atlético Goianiense 1. A Chapecoense venceu a Ponte Preta por 1-0. Lucas Marques mandou esse belo chute aí, ó, e anotou a vitória dos catarinenses. O Vitória venceu o Atlético Mineiro. Neilton colocou o Vitória em vantagem logo aos 2 minutos. Casares deixou tudo igual, aproveitando a assistência de Fred. Na segunda etapa, Iago fez 2-1 para o time baiano. No último lance do jogo, Trellis ainda aumentou a conta do Vitória e fechou o placar. Final, Vitória 3, Atlético Mineiro 1. O Bahia venceu o Grêmio. Rodrigão, de pênalti, marcou o único da partida. Londrina e Santa Cruz empataram. O tricolor abriu o placar com o Wellington César com esse chute aí, ó, de fora da área. O Tubarão deixou tudo igual com o Ricardinho, aproveitando cobrança de escanteio. Final, Londrina 1, Santa Cruz também 1. O Internacional venceu o Náutico. O Leandro Damião, de cabeça, marcou o único da partida. O Figueirense venceu o ABC. Renan cobrou pênalti e colocou o Figueirense em vantagem. O sul-africano Tai Sandons apareceu na área para bater de primeira e marcar o seu primeiro gol pelo Figueira. Final, Figueirense 2, ABC 0. O Goiás venceu o Paysandu. O Goiás abriu o placar com o Thiago Luiz. Carlinhos, também de cabeça, marcou o segundo. O Paysandu até chegou a diminuir com o Rodrigo Andrade. Final, Goiás 2, Paysandu 1. O Criciúma venceu o CRB. Elvis marcou para o CRB. O Criciúma empatou com gol contra de Neto Baiano e virou com Silvinho no segundo tempo. O Ceará venceu o Brasil de Pelotas. Misael abriu o placar para o Chavante. Mas Leandro Carvalho e Ricardinho garantiram triunfo no Castelão. Final, Ceará 2, Brasil de Pelotas 1. Tá aí então os gols tanto da Série A e da Série B. E um dos resultados que chama a atenção foi a vitória da equipe do Palmeiras contra o Fluminense, um golaço do Egídio, e mostra a recuperação que o Palmeiras vem apresentando no campeonato. É o quarto colocado, 43 pontos, está a 11 pontos do Corinthians. Ainda a distância é longa, só que os demais oponentes, principalmente o Grêmio parece que não quer ganhar o Campeonato Brasileiro, então ele não aproveita os tropeços do Corinthians, que nem com esse empate que o Grêmio poderia chegar mais, o Grêmio vai ficando. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Palmeiras vem chegando. E muito disso aí é fruto do trabalho do Levir Coupe. Até depois desse jogo, o Levir Coupe deu a coletiva. Vamos acompanhar as palavras do Levir Coupe. O tamanho da decepção do jogo passado, quer dizer, transportado para esse jogo, você pode imaginar, por exemplo, um resultado negativo contra o Atlético.
sabe, a carga que fica é muito pesada. Então, nós estávamos decepcionados, né? E o problema é que tínhamos 3 dias apenas, né, para o jogo. E jogar contra um time do mesmo nível, um time do porte do Atlético Paranaense. Então, eu, sinceramente, acho que essa vitória foi... Eu quero dedicar a todos os jogadores. Porque a gente fica magoado, fica decepcionado, mas a gente fica do lado de fora. Eles se decepcionaram e estão do lado de dentro. E tinham que dar tudo de novo para não ter um resultado negativo hoje. Então, eu queria oferecer essa vitória a todos os jogadores que participaram dessa partida, a todos os profissionais, e aqueles poucos torcedores que vieram e que torcem pelo Santos. Estávamos todos decepcionados e acho que tem um valor maior foi isso. A recuperação, assim, psicológica, né? Porque realmente foi decepcionante a semana passada, mas o poder de reação deles foi muito legal. Eu gostei muito dos jogadores. Mil perdões, falha minha aqui, eu fiz aqui uma mistura de Palmeiras com o Santos, estava pensando no Cuca, no gol do Egídio, que até eu tinha comentado com o Nelson aqui sobre o gol do Egídio, falei, e o trabalho que o Cuca vem fazendo, aí tinha que chamar a coletiva aqui, daí eu com o Palmeiras na cabeça, mas na verdade, coletiva do Levir Coupe, que o Levir Coupe também vem recuperando a equipe do Santos, o Santos que agora vai disputar ainda a Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, e o Levir Coupe vem fazendo um trabalho fantástico. E quem não consegue fazer um trabalho, que está tendo uma dificuldade, estava com a vitória nas mãos ontem, acabou cedendo o empate, foi o São Paulo, que acabou empatando com a equipe do Corinthians 1-1, estádio lotado, mais 61 mil torcedores lá no Morumbi. E o Dorival Júnior, ele falou depois do jogo, vamos acompanhar a coletiva do Dorival Júnior. Totalmente controlado pela nossa equipe, uma marcação muito forte. E é uma pena porque, mais uma vez, a gente deixa escapar aqui um resultado, na minha concepção, um resultado que seria fundamental aí e completaria aquilo que a gente vem defendendo há algum tempo, de uma crescente que a equipe vem apresentando. Ele tentou uma proteção na jogada, tentou proteger, de repente, se ele colocasse a bola para a lateral, num lateral batido dentro da área, poderia também ter saído o gol. Depois do lance acontecido, é difícil a gente julgar o que seria o correto, o que não seria. Se ele colocasse a bola para escanteio, é muito complicado. É natural que a distância era muito grande ali, ele tentou uma proteção, não foi feliz. O Rodriguinho teve ali a felicidade de poder sair da proteção que o Júnior fazia. Botou a bola para dentro da área, e aí nós tivemos uma segunda possibilidade de tirarmos a bola de jogo, e acabamos também não sendo felizes, e a partir daí é natural que a felicidade, mais uma vez, foi de encontro a quem procuro. Pois é, e aí que está a dura missão do técnico Marcelo Oliveira explicando derrota, o Dorival Júnior com uma vitória na mão, explicando o CD empate, principalmente o resultado, como o Nelson até citou agora, resultado normal, é um clássico, um resultado normal, mas é que na posição em que o São Paulo está, esse resultado não era para ter acontecido dessa forma, né, Nelson? Porque o que se espera? 61 mil pessoas no estádio do São Paulo, no Morumbi, esperando o quê? Uma reação do São Paulo, que tem elenco, tem um bom treinador, mas é clássico, gente. Clássico é clássico. E você jogando contra quem? Contra o líder do campeonato. Então, você tem que entender que é um resultado até normal. Agora, é anormal a posição em que o São Paulo se encontra. E a mesma coisa, anormal a posição do Atlético Mineiro, que acabou sendo derrotado para a equipe do Vitória por 3-1, jogando lá no Estádio Independência, que custou o cargo do Rogério Micali. Até depois desse jogo, o Micali tentando justificar e até agradecendo a oportunidade de ter trabalhado no Galo. Vamos à coletiva do Micali. Não, gostaria de agradecer ao Daniel, a toda a diretoria do Atlético, que confiaram no meu trabalho. Saio chateado por não ter conseguido os resultados da forma, a expectativa que todos tinham, né? Em relação a isso, mas não faltou trabalho, não faltou dedicação. A equipe, eu agradeço todos os jogadores, saio com um sentimento de ter feito o meu melhor, né? É lógico que, como eu falei anteriormente, eu gostaria que os resultados fossem outros. A gente entende o futebol, a gente entende a nossa forma de fazê-lo, né? E eu só quero agradecer
agradecer a vocês, agradecer a todos, né? Gostaria de permanecer, porque eu acho que a equipe ainda vai sair dessa situação. A equipe está ganhando o corpo. O jogo hoje foi ruim. Fizemos a nossa pior partida desde que eu cheguei. Entendo. Pois é, entendo. A coisa está difícil lá para o Micali. Mas quem está na linha já com as notícias do futebol internacional é Matheus Vieira. Vamos lá com o Matheus Vieira. Boa noite, chega mais, Matheus. Boa noite a você que assiste ao Placar Transamérica. Chego com informações do futebol internacional. Pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid jogou fora de casa contra o Alavés e venceu por 2-1. Dani Ceballos fez os 2 gols do time madrilenho. Já Manu Garcia descontou para o Alavés. O Real Madrid ocupa no momento a 5ª colocação com 11 pontos. Já o Alavés está em 20º na última colocação com nenhum ponto. Na 7ª rodada e próxima do campeonato, o Real Madrid jogará em casa no estádio Santiago Bernabéu contra o Espanhol, no domingo, dia 1º às 15h45 da tarde. Já o Alavés visitará o Levante no sábado, um dia antes, dia 30, às 13h30 da tarde. Aqui foi Matheus Vieira com informações do futebol internacional. Volto com vocês no estúdio do Placar Transamérica. Valeu, Matheus Vieira, obrigado pelas informações. E agora quero falar para vocês da LM Telecom. A LM Telecom é uma empresa especializada em radiocomunicação. A mais completa linha de radiocomunicadores você encontra na LM Telecom. Radiocomunicadores para festas, eventos, empresas, segurança, colégio ou qualquer que seja a necessidade de radiocomunicação, a LM Telecom tem a solução. Venda, locação, manutenção com uma equipe altamente especializada, tudo isso você encontra na LM Telecom. Entre em contato lá no 3024 1200, 3024 1200. LM Telecom, especializada em radiocomunicação. Vamos para mais um rápido intervalo, dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. E estamos de volta ao Placar Transamérica dessa segunda-feira, então trouxemos para vocês aí todas as informações a respeito das nossas equipes e amanhã nós vamos trazer mais informações do Paraná, que joga amanhã, e dos preparativos do Curitiba e do Atlético para o final de semana. Nelson, valeu, obrigado pela tua participação, uma boa noite, uma ótima semana para você, Nelson. Boa noite, professor, para nós todos e até a próxima, se Deus quiser. Legal, e amanhã a partir das 19 horas, aqui no Canal 59, as meninas estarão aqui trazendo todas as informações das nossas equipes. Agradecemos o carinho da audiência de vocês, desejamos a todos uma ótima noite e uma semana maravilhosa a todos. Um grande abraço e até lá.